Primeiro de tudo, obrigada, né, por você ter aceito o convite. Eu já tinha feito eu tinha feito a sua apresentação lá no Insta, né? Eu comentei lá que você é arquiteta, né? Trabalha com a mesa radiônica e com a constelação familiar, né? Que inclusive a gente fez a formação juntas. E a gente tá. O tema de hoje eu coloquei lá no nosso convitinho para a gente falar sobre quando acaba o casamento, a gente não para muito para pensar, né, Cris? Quando acaba as relações, sejam elas uma relação de casal, uma amizade, uma sociedade, né? A gente não para muito como será quando isso chegar ao seu fim, né? Chegar ao seu término. Nem chega ao fim quando termina. Exatamente. Então a gente acaba levando, talvez, emaranhados, né, ainda do relacionamento ou dos outros sistemas, né? Porque todo mundo pensa que é assim, né? Casei, né? Juntei duas lá, eu e o outro casamos, né? E é belezinha, somos só nós dois. Mas vem já, né, todo um sistema aqui de um lado, sistema do outro. E às vezes a gente se emaranha nisso também, né? No que é do outro, né? Mas enfim, esse é um outro assunto, né? Então eu queria primeiro de tudo que você se apresentasse e depois a gente vai batendo um papinho aí. A minha formação é arquitetura, eu sou arquiteta, desenvolvo essa profissão. E, em paralelo, tenho essa outra profissão, que é trabalhar com a constelação e a mesa radiônica. Eu procuro sempre trabalhar mais voltado à questão dos ambientes, né? Porque os ambientes, assim como nós temos um campo no sistema familiar, cada ambiente tem um campo sistêmico. Então, se você mora em uma casa, você está ali por algum motivo que te atraiu a essa casa, é sistêmico, né? E mesmo assim, em relação à mesa radiônica, também trabalho com a mesa radiônica de ambientes. Então, o meu foco é mais voltado para essa questão, até mesmo quando tem relacionamento de casais, ou pessoas que querem vender ou comprar um imóvel, até mesmo para fazer uma compra bem sucedida, ou vender aquele imóvel, ou se separaram e não conseguem vender o imóvel, ele fica lá por um tempo e não entende por quê, né? Que aquilo não consegue, né, fluir. Não vai, tá pegado. Digamos assim. Então, eu tive uma questão, assim, um questionamento, né, quando eu divulguei, que era o seguinte: eu me divorciei e não consigo me liberar. Parece que parei no tempo. Eu tenho uma casa, eu sempre cuidei dela e eu sinto raiva de ter que vender. Como que com a Cris seria assim? O que você abordaria nessa visão sistêmica com essa pessoa, assim, com essas informações que eu te trouxe, assim, né? Tá. Ela comprou essa casa com o antigo parceiro, pelo que eu entendi. Tá? Sim. Pode ser uma não aceitação da própria decisão do divórcio, no qual ela se apega à casa. Então, eu tenho raiva de vendê-la. Então, pode ser uma das linhas, né? De ainda estar apegada àquele relacionamento, que ainda não foi. Que não chegou ao fim, de fato. Não chegou ao fim, de fato. E também depende muito de quem veio o dinheiro para comprar esse imóvel. Eu não sei o histórico, mas às vezes, quando o dinheiro vem do pai ou da mãe, às vezes você fica emaranhado naquela energia do dinheiro que veio daquela pessoa. Tá? E aí você fica emaranhado às situações que estão por trás disso, de você receber esse dinheiro para compra desse imóvel. Ou até mesmo um terreno que é herdado. Aquele de herança. Talvez o dinheiro para construir não é dos pais, mas o terreno é dos pais. E também é envolvido nessa questão.
Ou, eu acho que o mais provável, pelo que ela descreveu, seria isso ainda não ter desconectado desse relacionamento. Então, ela se conecta à casa. Uhum. E principalmente as promessas e as projeções que foram feitas na construção dessa casa, se ela construiu do zero ou se ela comprou, mesmo, principalmente quando construiu do zero, aquela forma de pensamento vai se impregnando nas paredes da casa. E todo dia ela ia lá construindo, ia passando pelas fases da construção e ia criando expectativas naquela casa, construindo sonhos, promessas foram feitas e isso fica impregnado nas paredes e causa essa conexão também de não conseguir desvincular do espaço, porque ali tinha um sonho, né? E esse sonho, de certa maneira, não foi concretizado ou foi findado, mas ainda há essa incompletude do fato. Cris, e se assim, se por acaso, se por exemplo, né, o casal construiu juntos, né, mas digamos assim, eu tenho um combinado com meu marido de que eu vou até nossos filhos completarem, sei lá, X anos aí, né, 15 anos, até irem para a faculdade, eu vou cuidar da casa e vou cuidar deles. Então, o dinheiro, né, vem do meu marido, né, do meu parceiro na época, lá para construir a casa. Nós nos separamos. No direito, a gente tem muito essa questão, né, de como que foi a forma, né, jurídica do casamento, se é separação total de bens ou se comunhão parcial de bens, que hoje acho que não tem a universal. Mas para a sistêmica, a gente tem um outro olhar, né? Sim, não tem nada a ver com a lei. Que não tem nada a ver da lei. Com a lei, né? Que vem com se for herança, né? Uma questão de merecimento, né? De dizer eu não mereço, mas eu aceito com muito amor, né? E nesse caso desses parceiros, né, dessa desvinculação, assim, como que você vê assim, uma maneira respeitosa do casal trabalhar isso internamente, né? Bom, no momento que foi feita a residência, foi feita uma promessa, digamos, aí já tem que fazer uma liberação dessa promessa, que eu vou ficar cuidando da casa e dos filhos até eles completarem 15 anos. E, de repente, houve um divórcio, antes dos 15. Tá? E aí isso pode gerar muitas questões, né? Principalmente questão de culpa, de achar que não merece estar naquela casa, achar que não é dono ou dona, principalmente se foi a mulher, por exemplo, que não trouxe o recurso financeiro, sim, foi o homem. Às vezes ela acha que é dona porque não veio o recurso financeiro. Então, sempre eu digo assim, para você vender algo ou comprar algo, principalmente vender, você só pode vender algo que seja seu. Se você não toma a casa como sua, você não tem como vender ela. Então, muitas vezes essas questões que a gente vê, não consigo, me separei, a gente está com dificuldade para vender a casa, podem vir Pode vir desse, a desse casa não é minha. sentimento de a casa não é minha, então eu não, como que eu vou vender? Exato, a casa não é minha. Faz todo sentido. Tem que fazer um trabalho de posse da casa. Mas, e vocês acordaram, o que vale é esse acordo lá do início, essa promessa, né? E às vezes você não se sente merecedora de ter parte daquela casa porque você não contribuiu financeiramente. Mas se para os dois eleve a situação, tanto para a pessoa que está recebendo a casa, por mais que não tenha pagado, quanto para outra parte dar a metade da casa, se isso for leve, não gerar culpa e peso para o outro lado, não tem por que estar travando a venda da casa. Tá? Ela só trava quando uma das partes não quer. Se são, por exemplo, um casal, os dois são donos. Um deles, aí a casa não vende, porque no íntimo um deles está apegado à casa, não quer que ela seja vendida. E aí por várias questões. Né? Pode ser porque o dinheiro veio da herança, daí ficou apegado àquela situação. Tem pessoas que não gostam de desfazer de patrimônio porque acham que vai ficar pobre. Né? Aquilo ao longo da vida. Se for vender, ela morre de medo de ficar sem o dinheiro, de não ter o bem.
ou porque ela não se sente merecedora da casa, do imóvel, acha que não é dela, não merece aquilo, né? Ou também questões mais egoístas, que não quer reconhecer a parte que é do outro. Tem muito isso também. Enquanto a gente não reconhece a parte que é do outro, o imóvel fica travado e até mesmo isso se reflete em dívidas. Às vezes você quer receber um dinheiro de alguém, acha que é aquele valor, mas não é bem aquele valor sistemicamente. O mesmo acontece com a casa. Então, o casal, é meio a meio, mas sistemicamente não é meio a meio. Também pode influenciar no que a gente diz que é o equilíbrio entre dar e receber. Então, cada um... Isso vale para outros tipos de relacionamento também, né? Vale. Assim, eu digo para uma relação de sociedade, uma relação de trabalho, né? Porque essa questão de imóveis pode acontecer numa empresa, em várias outras relações, né? Não só familiar, né? Em casais. Mas é onde a gente vê mais a demanda, né? A reclamação, digamos assim, o problema. E reflete mais quando são na questão familiar. Eu costumo dizer, né? E é o que a gente viu na sistêmica, né? Tenta aplicar aí na nossa vida, né? Que a questão do término do relacionamento, ele não, se você tiver algum emaranhado, algumas dificuldades, isso vai para frente, né? Se você não termina ali quando você de fato termina, assina teu papel, divórcio, né? Se você não olha para aquele teu relacionamento, né? Se você não olha para aquele teu relacionamento com bons olhos, não no final do relacionamento, normalmente a gente consegue dizer tudo que a gente queria ter dito, né, durante o relacionamento. E eu falo que se a gente tivesse, né, a coragem, né, de expor para o parceiro tudo que a gente diz no término, a vida seria um pouco mais leve e a gente resolveria os problemas, o que a gente acha que é problema dentro do relacionamento, né? Como que eu faço sair desse relacionamento? Ele não tá bacana, né? O término não foi bacana, mas eu quero né, ficar disponível para um próximo aí, tô lá, me agarrando naquele ainda. Como que funciona o teu trabalho, Cris? Você trabalha com a mesa, com a constelação? Como que você faz aí esse Eu vou contar trabalho? um pouquinho da minha história com a mesa, né? Eu fui em 2017 que eu conheci a mesa radiônica, foi por um autoconhecimento, me apaixonei pela mesa e resolvi fazer o curso. E eu me lembro que a minha professora, né, de mesa, falou que não era para a gente ficar preocupado com o que viesse, que ia vir o que estava na nossa frequência. E aí começou a vir relacionamento. E já falou assim, olha, e se vir muito de um tema, é daquele que você está precisando corrigir na sua vida. Opa, vou olhar para isso então, né? Então, eu vou olhar para isso. E assim foi. Eu fazia muito tempo que eu estava sem me relacionar com alguém, e eu fui olhando para isso, e as pessoas que vinham, para eu também olhar para isso para elas, era relacionamento. Tanto que hoje a maior parte do meu atendimento com mesa radiônica é quanto a relacionamento afetivo, amoroso e íntimo. E, às vezes, vem a questão da casa. Isso, né? Quando vem relacionamentos, o que eu desenvolvi daí uma maneira de trabalhar. Primeiro, a gente olha para os relacionamentos do passado, para tentar, através da mesa e até mesmo da constelação, deixar o que é do passado no passado. Então, hoje, não adianta hoje alguém dizer que está disponível, que é um relacionamento onde ela não está realmente, ela está presa lá no passado, nas projeções que ela teve, nos sonhos que não foram realizados, né, nas expectativas, todas aquelas historinhas, está na vitimização, está presa em tudo isso. Então, primeiro tem que limpar o passado. A princípio, pode-se fazer uma mesa geral para colocar em ordem divina todos os relacionamentos do passado. E se teve algum específico, se teve um casamento longo ou um relacionamento que foi específico,
aí olhar ele com mais proximidade, dar um zoom naquele relacionamento. E às vezes vai 1, 2, 3 meses até você conseguir se desvincular desse relacionamento do passado, que pode ter restado ganchos psíquicos, né, conexões de cordões energéticos com aquela pessoa. Ocorre muito vampirismo também entre casais com relacionamentos que ficaram no passado. Uma das partes fica vampirizando a outra através de cordão energético. Isso acontece muito. E aí, Como? Ela fica... Pausa, explica. É como energeticamente ela estivesse conectada com você, em alguma parte do corpo. Às vezes conecta com o chakra, o plexo solar, tá? É um dos principais canais. E aí você percebe que a pessoa se divorcia e ela tem uma derrocada na vida dela, um fracasso em todas as áreas. Não consegue ter. Tá? Às vezes se dá por causa desse cordão energético que a outra pessoa fica conectada. Então tem Entendi. Igual sugando. cortar o cordão umbilical entre a mãe e o filho, que é o que acontecer, é a mesma coisa do relacionamento. Eu vi, inclusive, um vídeo esses dias, um pequeno vídeo que mostrava uma mãe com cordão umbilical que não deixou cortar, o médico cortar, e eles foram a vida toda, e os dois, assim, definhando, né? Filho e mãe, definhando, assim, né? Porque ninguém vivia a sua vida, né? De fato. Eu acho que é o que acontece com muitos casais. Aí tem problemas em todas as áreas da vida, tenta ir para outro relacionamento, não consegue, e assim vai acontecendo. Então, a primeira coisa é limpar o passado. Que não quer dizer esquecer o passado, mas sim aceitá-lo como foi. Deixar ele lá, foi assim, eu aceito, agora vou para frente, né? Estou na vida. E agradecer também, né, por tudo que aconteceu. Sim, é importante fazer esse movimento de gratidão, né? A gratidão a gratidão e o aceitar que caminham ali, né, lado a lado, e assumir a sua culpa, né, a sua responsabilidade, a sua parte ali, né, responsabilidade. No que aconteceu. Tudo no bom e no ruim. Foi. No bom e no ruim, né, porque às vezes ou a gente vai para um lado de que... A pessoa só lembra da parte ruim, da parte boa ninguém lembra que teve. Mas é que tem também o contrário, né, de que tem muita gente, né, e eu tenho visto isso, assim, em atendimento, que, meu Deus, né, eu fiz tudo errado, né, acabou porque eu fiz tudo errado. Não, né, não, assuma só a sua parte, né. A pessoa deu conta de fazer no momento. E assuma a sua parte, né, só deixa que é do outro lá com ele também, né. Isso, exatamente. Oh, e a mesa vai trabalhar com ferramentas que vão atuar nessa questão. Na minha mesa está ancorado a constelação familiar, também eu ancorei a parte de tratamento de ambientes ali, porque se tem algo relacionado a isso, eu consigo trabalhar na mesa de ambientes. E inúmeras outras ferramentas que vão atuar nessa situação. Como eu sou iniciada também na magia divina, consigo acessar esses portais aí de desvinculação um pouco mais densas, digamos assim. São ferramentas que vão se complementando, né? Sim, você faz essas liberações e daí traz também para a constelação, para a pessoa olhar para aquilo, né? Sim, exatamente, porque ninguém chega, nenhuma energia mal qualificada chega a alguém se ela não está na frequência dela. E aquilo entrou para que seja feito, ela tem que olhar para alguma coisa, né? Como a gente diz na constelação. Tudo foi permitido para que você olhasse para algo e levasse a cura. Então, mesmo quando a gente pensa em energias densas, elas também têm esse propósito, pelo menos na minha visão, né? Mas um pouco mais sistêmica da situação. Aí, em segundo momento, eu limpei o passado e eu vou para a disponibilidade hoje de ter um relacionamento. Isso é muito importante, você tratar a disponibilidade da pessoa para estar em um relacionamento. Porque às vezes ela fala, eu quero, mas lá no fundo, não estou preparada, não sei, nenhum homem é interessante para mim, ou nenhuma mulher, ou que seja, eu não mereço. E aí as vozinhas são inúmeras, né? E principalmente o medo. A gente procrastina as coisas, no caso, procrastinar em ter um novo relacionamento,
porque a gente tem medo. A procrastinação é o medo. Ou é o medo de dar muito certo, ou é o medo de errar de novo, ou é o medo de incorrer em algum trauma que já sofreu no passado. Por De exemplo, voltar para aquele lugar. voltar para a mesma situação, principalmente quando envolve traição, maus tratos, agressões de um relacionamento anterior. Então a pessoa procrastina ir para um novo relacionamento porque ela tem medo. Simples, é simples assim. E E daí então, tem que dar uma conversadinha com medo, falar agora eu sou uma adulta. exato. Você faz parte, mas se você puder deixar, eu te chamo a Eu hora que olho eu. para você, eu olho para você, Eu te vejo, te mas vejo, agora eu mas escolho que você vá dar uma passeadinha, né? E eu sigo aqui, né? O trajeto. e isso E que, faz parte de deixar de tratar a questão da disponibilidade para ter um relacionamento. Seria a parte 2. E a parte 3 é quando a pessoa já está em um relacionamento, mas ela sente que ficou algo lá, ela não está bem naquele relacionamento. Ficou algo lá no passado, ela acha que não está legal. Aí nessa mesa é sempre o aviso que depois dessa mesa você pode terminar o relacionamento. Isso pode acontecer. Onde eu peço para colocar em ordem divina o relacionamento afetivo que ela está tendo agora com o parceiro dela. E aí, às vezes, acontecem movimentos de realmente separar e as pessoas se desvincularem. Porque muitas vezes a pessoa está conectada em alguém hoje, está no relacionamento hoje, por motivos, por exemplo, carência, por medos, etc. E isso é tratado na mesa. A partir do momento que não tem mais esse sentimento, não faz mais sentido aquele relacionamento. Ou não, ou realmente as coisas atam, tem relacionamentos que os casais brigam, de repente faz uma mesa e as brigas acabam. E o relacionamento flui. Então pode ter as duas vertentes, né? Porque colocou em ordem divina aquele relacionamento. Aquele relacionamento que não era para ter conflitos que está tendo, foi colocado em ordem, ou aquele que de repente não tem conflito algum, né? Você faz a mesa e gera um conflito e há a separação. Então, deve ser colocado em ordem. Na sistêmica também a gente traz, às vezes eu vim só para reparar, né? Para reparar alguma coisa do lado passado, e daí eu reparei e aquele relacionamento deixa de ter sentido, né? Porque às E as vezes pessoas o não sabem, relacionamento. às vezes nem não entende o porquê, mas parece que acaba, né? Por exemplo, a pessoa está se relacionando com alguém hoje e nunca teve um relacionamento conturbado com outras pessoas e de repente naquele ela tem. Então tem que olhar para aquilo, o que aquela situação está mostrando e às vezes é só isso mesmo, para você olhar e sair fora daquele relacionamento. Mas muitas pessoas acabam ficando presas por medos, por medo da solidão, medo de encontrar uma outra pessoa, e assim vai acontecendo. E também a sistêmica traz a gente para um adulto, né, Cris? Assim, eu me vi assim, né? Quando comecei a formação, me falaram, presta Talvez atenção que você vai para um lugar aí que, talvez haja né? divórcios. E às vezes o parceiro não acompanha, né? Assim, às vezes a gente está num playground, eu falo, né? Num relacionamento infantil. Sim. E, e eu diria que muitos dos relacionamentos são nesse formato, né? E quando um começa a ir para um pouquinho, né? Sair daquele infantil, ir para o seu papel mesmo, né? Sei lá, esposa, marido, enfim, mas de um papel de adulto, né? Que dá conta da vida, isso também pode trazer talvez complicações, né? Muito provavelmente traga, né? Se o outro não quer olhar para isso, né? De uma forma adulta, né? Sim. Eu não sei se chega questões assim para você. Chega questões. E sabe o que acontece muito principalmente quando a pessoa ela tem incorrências de não permanência nos relacionamentos ou ausência de relacionamento. É quando ela está casada com o pai e com a mãe. Tá? Ou quando está fora do lugar de filho. Está ocupando o lugar do pai, ou o lugar da mãe no sistema.
Ou você percebe bem essa questão, principalmente casado com o papai, assim, já peguei várias situações de acontecimentos que aconteceu isso, e a pessoa, ela não consegue se manter num relacionamento, ou até mesmo não tem nenhum, porque já tô conectada com alguém, né, não abre, não está Não tem o disponível, porquê, né? mas não está disponível. Não estou disponível. Eu verifico quando vou trabalhar essa mesa da disponibilidade, então tem isso, tá? E na disponibilidade também, às vezes, ainda você vê um resquício de um relacionamento do passado, ainda que a pessoa está lá. Se não conseguiu ainda verificar lá naquela do passado. Às vezes, é porque essa dificuldade, talvez, de olhar, né, para a família, de sair, desapegar da família de origem e ir para sua família de destino, né, e priorizar aquele relacionamento, né? E aí fica na criança, ainda precisando do pai e da mãe, e não consegue formar a sua própria família, né? Adulta, em formato que seja, mas mesmo que seja para ser sozinho, né? Porque a pessoa tem essa opção de ser só. Mas aí tem que ser só sem vitimização. Conta da solidão. E dar conta da solidão também não é algo fácil, né? Não. Não, a gente está vendo agora, esse momento de pandemia, né? Como é difícil a gente não poder estar junto, né? Não poder abraçar, não poder, enfim, estar, né? Cris, a gente tem mais uns minutinhos. Você abordar mais uma questão? Oi? Gostaria de abordar mais alguma questão? Eu queria te perguntar, assim, em relação ao ambiente, vamos supor assim, eu tenho eu e meu marido compramos uma casa, né, que já era uma casa, já foi de terceiros, de quartos, a gente vivia em harmonia em uma outra casa, por exemplo. Ou melhor, a gente vivia em desarmonia em outra casa e a gente vem para um novo ambiente, né? A gente troca aquela casa. Oi? Mudou, harmonizou de repente o relacionamento. A mudança de local causou uma mudança no relacionamento. Isso. Se é possível. O inverso também é possível. Então, assim, como os ambientes têm um campo morfogenético igual às pessoas, você sofre influência do campo daquele lugar, principalmente se for em lugar, se você vai mudar para uma casa que já morou várias pessoas naquele local. E às vezes era um local onde tinha conflitos, até mesmo homicídio, mortes, enfim, qualquer tipo de tragédia que ocorreu naquele lugar. Isso pode influenciar no seu campo assim que você entrar lá e começar a atuar na energia dos moradores. Isso aí é muito comum de acontecer. Principalmente quando tem essa questão de... Uma vez eu fiz uma mesa de ambientes para uma pessoa que o lote era atrás do cemitério. E ela sentia muita inconstância na hora de dormir, não conseguia dormir. Ela queria fazer uma mesa radiônica. E aí eu percebi que tinha um canal que ligava energeticamente essa questão ali do cemitério. Enfim, ela disse que melhorou a situação. Então, eu falo isso que é uma coisa que todo mundo entende, né? Dessa energia que fica oculta, digamos, né? E também tem uma outra energia que a gente não se liga, as energias telúricas, que são as malhas energéticas que existem na Terra. Essas malhas, se você muda para uma casa que ela tem um ponto negativado dessa malha, ela pode trazer conflito, pode trazer doenças e também pode afetar os animais, as plantas nesta casa. Então, isso muito que ocorre. Ou se você tem veios de água subterrâneos poluídos, isso também afeta a saúde da casa, digamos assim. E uma coisa importante que eu gostaria de falar, principalmente para as pessoas que ficam mudando as suas casas, dia sim, dia não. Isso eu ia te perguntar, que a gente conversou rapidamente, né? Aquele dia que você comentou. Tem duas questões. Nossa, é que a questão mudança de casa já traz uma live só disso. Porque às vezes você é uma pessoa muito insatisfeita. E aí você todo dia chega na sua casa e quer mudar uma coisa de lugar,
não está satisfeito com aquilo. Daí você fica mudando, 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 mudando. Ou tem pessoas que não admitem que tire uma palha, nada do lugar. Aí são pessoas intolerantes que não conseguem lidar com mudanças. Uhum. Dá para perceber na casa das pessoas também, o que elas teriam que trabalhar, né? Em um dos casos, Uhum. a intolerância, a dificuldade de lidar com coisas novas, com mudanças. E no outro caso, a insatisfação. Procurar ver na sua vida em que área você está insatisfeita e, principalmente, qual é o lugar, o ambiente da casa que você muda. Isso também tem Influencia. influência no diagnóstico. Sim, tem influência, porque eu mudo. Ninguém muda o banheiro de lugar, né, gente? Mas muda a sala e muda o quarto. Tem que ver qual que você muda mais, ou a cozinha. Onde você tá, que é a área da vida onde você está mais insatisfeito. Uhum. Tá? Se a gente for fazer uma análise ali pelas áreas do Feng Shui, você consegue também identificar. A área que você muda mais é a área que você tem que olhar para isso dentro da sua insatisfação. Tá? Não digo que às vezes você não pode mudar, renovar, isso faz bem, mas tem gente que, sei lá, cada dia que você chega na casa da pessoa tá diferente. Você vai lá visitar... Eu tenho um caso, eu tenho uma pessoa que eu, assim, constantemente, e manda fotinho, mudei, coloquei aqui, e tá lá, e eu pintei, não gostei dessa parede dessa cor, mudei. Faz isso, é uma sala copa. O que essa pessoa, assim, quando a gente fala numa questão assim, tem como não dar um diagnóstico de curiosa, assim, o que pode ser, né? A sala e a copa? Que ela É uma muda? sala e uma copa juntas, assim, é uma sequência, Então, né, desses ambientes. Uhum. assim, geralmente, tinha que ver se essa sala estava tá na entrada, como é que tá É a... a entrada da casa. Você abre a porta e você chegou na casa. Tá. Isso é do lado direito ou esquerdo, sabe dizer? Quando você entra, Esquerdo, né? lado esquerdo. Porque tem uma porta que seria a cozinha, que entra a entrada da cozinha, e essa porta da sala. Então, ela estaria do lado esquerdo da casa. Bom, aí teria que analisar. Se for no quadrante inferior aqui, são questões relacionadas a conhecimento e principalmente espiritualidade. Alguma satisfação quanto à espiritualidade, ou até mesmo conhecimento. Às vezes ela não se sente satisfeita com o nível de conhecimento que ela tem, dos estudos. Assim, estou fazendo uma análise vaga, daí teria que ver exatamente a posição que está Sim, ali. Se for um mas só para mim pouquinho, entender o que é, o que... não for muito no canto esquerdo, ali logo na entrada no canto esquerdo, se for meio que no meio do canto, meio da lateral esquerda, ali é o guarda da família. Então, é um desses dois aí, porque lá no fundo não é. Seria o guarda-família. Então, Interessante. teria que avaliar. Mas, você me falou que a copa e a sala, eu acho que está mais relacionada a questões de espiritualidade. Não sei, não deduzo o que você falou. Mas talvez não seja. Talvez não Sim, seja. mas ok. Deu para entender, assim, mais ou menos. Mas seria mais ou menos essa análise que eu faria. Teria que ter a planta ali do ambiente, conversar com a Sim. pessoa, para entender qual que é essa insatisfação. Mas o importante é que o diagnóstico é insatisfação com algo. E, Cris, deixa eu te falar. Desculpa. Insatisfação com algo? Você ia falar mais? Não, eu estou falando que quando você muda muito, em períodos pequenos, é insatisfação com algo, com alguma área da vida. E quando tem, assim, sabe, aquelas casas que são super entulhadas de móveis, vai colocando, e daí tem uma sala, e daí coloca outro sofá, e coloca mais um, e quase não... Era para ser uma sala de estar, mas você não consegue chegar. Também muitas fotos, não sei, assim, muitas lembranças de família espalhadas por esses locais. Eu vejo uma cena dessa como um certo apego, né, às coisas. A pessoa não consegue se desvincular do passado, ainda mais se ela começa, geralmente ela começa a aglomerar coisas velhas, coisas antigas. Ninguém uma cena dessa aglomera coisas novas, tecnológicas, muito difícil. São fotos, coisas mais antigas que ela vai trazendo, ou que ela acha que vai ter uso. Isso.
Ela pode estar prejuízo incorrendo mesmo. numa crença de escassez, então tudo que ela acha ela tem que trazer para casa, porque ela vai precisar um dia, tá? Uhum. Conectada com essa energia da escassez, e começa a acumular dentro da casa. Olha que você me trouxe informações, assim, eu como na psicogenealogia, né? Essas memórias, assim, que as pessoas me trazem, né? Da escassez, por exemplo, né? De uma guerra, de falta, né? Por conta de uma guerra, de uma imigração, enfim. Sim, E vou usar, viu? Vou perguntar como que é o ambiente. é como que é o ambiente. Ou Uhum. a pessoa não consegue se desvincular de coisas do passado. Pode estar Uhum. isso também. Sim, Ela não interessante. consegue trazer energia de renovação para casa. Uhum. E a questão, então, de ser tudo tem que ser no lugarzinho certinho, não mexa. Essa intolerância É intolerância. Total. também Controle, tem controle e intolerância. controle, né? Uhum. Me Controlar. remeteu, assim, E a mesma coisa o essa imagem excesso de controle. de organização, excesso de limpeza, tudo bem que o excesso de bagunça também não é interessante, mas a pessoa que Uhum. incomoda com as coisas que estão fora do lugar, que está sempre limpando, também pode trazer um pouco de questão de insatisfação. E isso tudo você também trabalha na sua mesa. Eu faço um diagnóstico do ambiente, tem vários itens que eu analiso, né, desde a energia da prosperidade da casa, energias que são provenientes de vizinhos, se tem energia verde elétrica, que são energias relacionadas a eletrônicos, que podem influenciar, Uhum. energias de mal qualificadas, portais energéticos nocivos, que às vezes são abertos em locais. Imagina só Uhum. você, de repente, você comprou um terreno que era um terreiro de Umbanda. Uhum. E aquele terreiro de Umbanda, ele saiu dali e não foi fechado o portal, os portais energéticos que eles trabalham ali. E você comprou e vai construir algo. Então, tem um portal energético ali, de fato. Ou até mesmo que foi uma igreja. Né? Uhum. Foi uma igreja, também é um portal energético. Ou um terreno que foi, sei lá, que mais que poderia ser? Que Ó, tenha tipo de portal energético nocivo aberto. Né? uhum. E você E faz eu esse. faço esse diagnóstico também. Uhum. Ó, tem uma pergunta aqui da Daisy. Oi, Daisy! Sobre comprar coisas usadas. Tá. Não vejo problema nenhum em comprar coisas usadas. Tá? Uhum. Primeiro, se você vai comprar uma coisa usada, você vai estar em ressonância com aquela coisa usada. Então, mas eu aconselho fazer um ritual, né, de honra àquilo que é usado, de quem usou aquilo. Por exemplo, se é uma casa usada, quando você chegar nessa casa, agradeça, desculpe, faça um movimento de gratidão às pessoas que construíram aquela casa e às pessoas que moraram naquela casa. Né? Uhum. Pensa, estou entrando nessa casa, gostaria de ser bem acolhida nesse local, para você não invadir, não agredir os que ali já estaram. Então, esse respeito dos que vieram primeiro, eu acho que é muito importante no ambiente. Tá? Uhum. Mesmo que você vai fazer uma demolição. Eu comprei um terreno que tinha uma casa antiga, eu vou demolir. Então, fazer esse movimento de gratidão ao que estava ali, ao que foi, e aí pedir licença e demolir. Não tem problema Uhum. de fazer essas transformações, essas mudanças, comprar algo usado. Tá? O problema é quando você entra nisso com desrespeito do que existia ali. Uhum. Tá? E Ah, essa aí, porcaria dessa casa velha tem que demolir mesmo, daí né? você entra com uma soberba, não necessariamente uma Uma soberba, arrogância, assim, né? uma arrogância, né? Então, se você Uhum. num espaço, aquele espaço não pertenceu a alguém, né? Foi útil, né? Durante muito tempo. Teve a sua utilidade, né? Sim. Uhum. Mas observar também, olha, por exemplo, eu quero comprar um terreno, mas eu sei que aquele terreno teve mortes lá. Vamos pensar a pior hipótese.
Teve mortes, teve homicídio, teve suicídio. Ok. Não precisa deixar de comprar porque houve isso, mas a partir do momento que você comprou, é aconselhável que você faça um trabalho de harmonização energética nesse ambiente. Uhum. Tá? Não entre sem fazer algo, porque você está incorrendo em um ambiente que ele carrega aquela energia. Não quer dizer que aquela energia não possa ser transformada. Tá? Assim como nós, seres humanos, a nossa energia pode ser transformada, a energia dos locais também podem ser. Uhum. Tá? Mas se você vai se incorrer numa situação dessa, você tem que ir consciente de que algo tem que ser trabalhado lá. E também por que você está se colocando nessa, né? Assim, porque às vezes, estão vendendo porque é baratinho, porque, Uhum. né? Tá? Não, tudo bem, é barato, quero comprar, mas eu sei que quando eu chegar lá, eu tenho que corrigir algumas coisas. Então tem que ir com essa. Uhum. Tô comprando pelo preço que estão vendendo, né? Na realidade, não é tipo, vou lá pechinchar porque eu sei que eles estão precisando vender, porque morreu gente lá, eles não vão vender nunca para ninguém. Né? É, Também acho que tem isso, né? De tem ir com também. respeito também, né? É, a gente sempre que negociou alguma coisa aqui em casa, algum imóvel, enfim, a gente sempre pensou isso assim, né? Que seja bom para quem vai entrar, né, no imóvel quando a gente vendeu e que seja bom para a gente também, né, a negociação, então que sempre seja bom para as duas partes, né, Sim. e sempre com muito respeito. E se eu compro uma roupa assim num brechó? É a mesma coisa. Comprei num brechó, numa Isso é pessoa a que mesma tá lá, a gente não sabe de quem que veio. Faço o mesmo processinho. o mesmo processinho. Eu penso assim, não vou deixar de usar algo que foi de alguém. Uhum, Tudo que a gente usa no mundo, um dia foi de alguém. uhum. De Sabe? uma forma ou de outra, sim. Nem que Vai seja a estar. ideia, né? Quem tá fazendo, quem fez esse brinco, tomou como dele a hora que estava fazendo, entendeu? Vai chegar a energia da pessoa até mim. Quem fez essa Faz blusa sentido. tem a energia da pessoa. Então não é porque ela usou e ela colocou a mão para fabricar. Entende a Então, relação? dependendo do local onde foi fabricado, então também traz energias muito, Também, muito. todos os objetos têm o campo morfogenético. Então, Aham. se foi fabricado com mão de obra escrava, explorada ou não, tudo isso tem uma energia que, quando chega na sua casa, tá? Por isso que uma das coisas que eu analiso quando vou fazer a mesa, o diagnóstico da mesa, é energia nociva de objetos que estão dentro da Uhum. casa, que compõem a casa, que pode ter vindo de fora. Você Uhum. comprou algo que você não sabe a procedência, então entrou na sua casa e entrou aquela energia junto. Então essa energia tem que ser tratada. Deixa eu te falar, eu tenho um presente que eu ganhei, presta atenção. Ai, Assim, né, só para você me dizer, eu acho que tem muito amor naquela energia, né? Porque eu não consigo me desfazer, até não tem porquê, né? Mas eu ganhei em 99, eu acho, quando eu mudei de casa, da mãe da madrinha do meu filho João. E é um cestinho, assim, que era para pôr pão, que tem uma cerâmicazinha do lado, já tá velho, aquela, sabe, já tá assim, velhinho, né? Tem uns 20 anos. E eu não consigo, nunca consegui, assim, eu não tenho mais nada naquela época, e aquilo me acompanha, assim. E ela faleceu fazem, acho que 4 anos, e daí agora que eu não. Eu falo, agora nossa, vai desfazer. isso tem que. Mas eu imagino que tenha uma energia. Ela me deu com muito amor, né? Ela tinha muito É, amor assim, por mim, ela não é da minha família, assim, né? mas é algo A que tem madrinha. significado para você, né? Não importa de onde veio. Uhum, E você também, no seu dia a dia, você vai transformando a energia de tudo que está ali dentro. Só que aí o que eu falo? Às vezes a pessoa ela já não tá uma energia boa, por exemplo, tá depressiva, uhum, tá com problemas já. E ela começa a trazer para dentro da casa dela objetos que estão nessa mesma frequência. Como que ela não uhum, consegue transformar nem a energia dela, vai transformar a energia do que está à sua volta. E aí que eu acho interessante o trabalho da mesa de ambientes, porque você faz essa limpeza no ambiente da pessoa e esse ambiente pode fazer uma diferença na vida da pessoa. Assim como uhum. eu influencio o ambiente ele me influencia. Porque às vezes eu tenho Né? que
tenho que tratar a pessoa com a mesa radiônica, mas eu tenho que olhar para a casa dela também, porque às vezes o problema está lá na casa dela, no ambiente onde ela mora ou no ambiente onde ela trabalha. E eu mexendo lá no ambiente, eu consigo trazer, refletir na vida pessoal dela. Nossa, tá me trazendo vários insights aqui. Essa relação é muito, Os meus atendimentos, olha. E tem outras coisas que vão mais além ainda. Você desenvolver um trabalho em lugares públicos, praças, lugares que são do estado da cidade, você pode fazer uma mesa radiônica para aquele ambiente e ver a mudança também acontecendo. Eu nunca fiz um teste assim, é uma coisa que eu gostaria de fazer, sabe? Pegar uma região da cidade e começar a desenvolver um trabalho com mesa de ambiente, daquele local. Interessante. Porque pode haver. Sim. Não, gostei. Assim, tô aqui, mas vou ver de novo, vou anotar tudo bonitinho, porque às vezes você entra em alguns locais e parece que é aquilo carregado mesmo, né? E outros, até assim, igreja mesmo, que independente, né, da religião, assim, a gente foi esses tempos para uma cidadezinha do interior lá de São Paulo, ano passado, e a gente entrou numa igreja, assim, católica, mas era uma coisa tão boa, sabe? Mano, a gente ficou andando, né? Meu marido espírita, assim, nunca tinha entrado direito numa igreja, mas foi tão bom, assim, pra gente. E falam muito, inclusive, daquela... como que chama ali? Que é da fé? Nossa Senhora Aparecida, não? Que vão os romeiros. Nossa Senhora Aparecida. Sim. Né? Que todo mundo sente de longe, assim, aquela energia toda, né? Independente se você tem religião, não tem religião, acredito. Você chega lá no ambiente, você sente a energia, não importa de qual religião você é, né? Você vai chegar no ambiente e ele vai transmitir a energia dele para você. Você vai sentir. Igual você chega na praia, você sente a energia da praia. Né? E também muitas formas geométricas de como foram construídas as coisas, elas também influenciam no que a gente sente. Se é coisas muito pontudas, aí se sente uma certa aspereza. Se é algo mais redondo, com curva, se sente mais aconchego. Se é muito quadrado, ou você sente mais racional. Então, as formas no ambiente, ela também transmite informação. E ela também pode ser um canal de cura através das formas e das geometrias, né, que a gente usa muito. Cris, a gente está bem no finalzinho aí da live. Queria perguntar para você se você pode passar algum ritualzinho para a gente fazer, algumas palavras, enfim, para trazer essa transformação assim no nosso dia a dia, alguma dica do que fazer ao chegar em casa, ao sair, enfim. Olha, eu costumo todo dia agradecer a casa que eu tenho. E eu, sempre que posso, eu mentalizo cada ambiente e agradeço e também mentalizo como que ele poderia ser. Né? De como você gostaria que a sua casa fosse. Ou se... eu geralmente faço isso, não tenho muito ritual, é o que eu faço, né? Mas já é uma boa dica. Eu agradeço pelo ambiente que eu tenho, pela boa casa que eu tenho, pelo conforto que eu tenho. E às vezes mentalizo, podia mudar aqui e mudar lá. E as coisas vão acontecendo. Legal. Então, seria isso. Cris, então conta pra gente onde é que a gente te encontra, nas redes sociais, enfim, como que as pessoas acham a Cris terapeuta aí. Eu atendo no Flor de Laranjeira, da Daisy, né, nossa parceira de trabalho, tem uma sala para atendimento lá. Geralmente eu agendo pelo WhatsApp, as consultas pode ser online ou presencial. No momento eu estou atendendo mais online. Tá? E tem as minhas redes sociais, mas elas são mais pessoais, ainda não estão focadas nesse âmbito profissional. Eu acho que o mais adequado seria o contato pelo WhatsApp no momento. Legal, eu vou deixar ele ali depois, tá? Na descrição do vídeo. Eu gostaria muito de agradecer você pelo convite.
é a minha primeira live, tá? Ela foi meio, né? Mas foi. Eu fiquei muito contente disso ter acontecido. Teve uns probleminhas no início, mas deu certo. Foi ótimo. Muito obrigada. Uhum. Eu rompi essa barreira. Ai, que bom, que bom. E eu acho que a gente vai precisar fazer mais uma, né? Porque tem assunto ainda bastante. Agora eu fico obrigada nisso, gostei. Muito bom, bate-papo. Vou separar assuntos novos. Oi? Vou separar assuntos novos. Por favor, eu faço, assim, para mim seria uma honra se eu pudesse compartilhar contigo novamente. Adorei. Com certeza, eu vou gostar. Só me convidar. Tá joia, então. Obrigada a todos vocês também que nos assistiram, que futuramente vamos assistir. Muito obrigada. Uhum. Valeu, Cris, brigadão, te agradeço novamente, gratidão pela confiança, né, por a gente ter vencido essa barreira aí de não conseguir entrar, enfim, né, dos ocorridos. E a gente agenda uma próxima, com certeza. Adorei conversar com você, te agradeço. Muito bom, gratidão. Obrigada a todos, um beijo, obrigada, tchau, tchau. Tchau.